Olá a todos e todas. Dando continuidade na nossa oficina de pesquisa e escrita científica, nós decidimos então gravar esse vídeo como uma forma de registro, né, dos conhecimentos que foram partilhados durante a oficina. Então eu, Camila Rubira Silva, vou apresentar para vocês, né, alguns aspectos da pesquisa e da escrita científica. Eu começo então trazendo uma citação de Gil, na qual ele diz que a pesquisa é um procedimento racional e sistemático e que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Eu acrescento a essa citação que a pesquisa científica é também um processo emocional, porque várias emoções estão envolvidas na ação, né, no ato de pesquisar e de escrever, né? Então, desde a escolha do tema até a motivação para desenvolver a pesquisa, ela depende daquilo que nós desejamos conhecer, né? Estudar, daquilo que nós temos curiosidade em investigar e compreender. Além disso, também, né, por vezes a pesquisa, e mais especificamente a escrita científica, elas acabam nos causando algumas angústias, né? Os prazos que nós precisamos cumprir, as burocracias, a organização dos estudos, a procrastinação, né? Por vezes elas nos causam algumas angústias, alguns sofrimentos que nós precisamos lidar durante o desenvolvimento da nossa pesquisa e da nossa escrita. Então, por isso eu trago ali a título de ilustração um bicho de 7 cabeças, porque é assim que às vezes nós vemos, né, a produção, né, da nossa escrita, né, da nossa pesquisa, né, como uma coisa muito difícil, como uma coisa que nos causa um certo pavor, um certo medo, né. Mas nós entendemos, né, que a pesquisa científica e a escrita, elas precisam ser prazerosas, né? E por isso, então, elas precisam emergir, né, surgir de um tema, né, que seja do nosso interesse, né, de algo que nós queremos compreender, né? E isso já, por si só, já irá nos motivar para a escrita da pesquisa. E também trago outra citação, uma citação de Pinker, na qual ele diz que a escrita científica pode ser um produto proveniente da pesquisa, né, um dos produtos, e o mais importante nessa escrita é evitar a maldição do conhecimento. Sobre isso, Pinker nos diz que a maldição do conhecimento é quando nós acabamos considerando, né, que o nosso leitor é um leitor detentor de um conhecimento, que ele já sabe tudo que nós queremos comunicar no nosso texto. E aí, por isso, nós acabamos, então, omitindo alguns aspectos que seriam essenciais para a compreensão desse leitor. Né? E isso acaba dificultando, então, a compreensão do nosso texto. Então, por isso que é importante a gente evitar essa maldição do conhecimento, né? É importante a gente sempre considerar que o nosso leitor é um leitor que está tendo um primeiro contato com aquela temática, né? Com aquele assunto que está sendo abordado no nosso texto. Então, por isso a gente precisa sempre tornar, né, a nossa escrita o mais explicativa possível, né, para que esse leitor ele possa compreender, né, aquilo que nós queremos comunicar no nosso texto da melhor forma possível. Então aqui eu trago também uma nuvem de palavras, né, com algumas palavras associadas à pesquisa e à escrita científica. Então, pesquisa quantitativa, qualitativa, de campo, estudo descritivo, documental, pesquisa bibliográfica, etnográfica, então, descritiva, de campo. Então, como vocês podem ver, o universo da pesquisa e da escrita científica, ele é bem vasto, né? Existe diversos tipos de pesquisa, diversos tipos de forma de estudo, diversos tipos de forma de fazer a nossa escrita científica, né? E aqui, né, nessa apresentação, eu me dedico a apenas apresentar alguns aspectos, né, que são comumente utilizados nas nossas pesquisas, né? Mas, como vocês podem ver, esse universo é bem vasto, então vocês podem estar na sequência, né, buscando, né, em outros espaços compreender esse universo, né, compreender esses outros tipos de pesquisas, né, e que envolve, né, mesmo essas palavras aqui que eu estou apresentando para vocês, né, em outros espaços que vocês estejam circulando. Nessa pesquisa não é o nosso propósito apresentar, né, detalhadamente esses tipos de pesquisas, então por isso que não será abordado aqui. Então aqui eu apresento os principais tipos de escrita científica. Então, como eu já mencionei, existem diversos tipos, né? Aqui eu trago
os que são comumente utilizados, selecionados, né, sugeridos, propostos em alguns eventos científicos. Então, nós temos o resumo simples. Resumo simples a gente faz primeiro uma apresentação do tema, né, com um título. E o resumo simples ele fica em torno mais ou menos ali de 500 palavras. Esse resumo simples ele é escrito em um parágrafo único. E esse parágrafo único ele traz a síntese, né, de aspectos como uma introdução, né, do nosso trabalho. Ele traz ali o objetivo do nosso trabalho, traz a metodologia que nós estamos investigando, né, que nós estamos adotando no nosso trabalho, traz os resultados e traz as considerações. Após o resumo simples, nós trazemos também as palavras-chave, né, que são termos-chave sobre a nossa temática, sobre os métodos que nós estamos empregando na nossa investigação, e eles servem para indexar, né, nosso trabalho em uma base de dados. É importante mencionar que esse resumo simples, normalmente ele é solicitado nos eventos como uma pré-avaliação, né, para posteriormente, né, ser solicitado o texto completo do trabalho. Então, normalmente alguns eventos, né, solicitam dessa forma, nós enviamos um resumo simples, os pareceristas, né, os avaliadores, eles fazem a avaliação desse resumo simples, se é do interesse, né, se contempla o evento científico, e aí então, se aprovado, eles acabam solicitando posteriormente a submissão, né, do texto completo no evento. Nós temos também o resumo expandido. Como exemplo, nós podemos citar o resumo da MPU, ele é um resumo expandido. O resumo expandido ele tem em torno mais ou menos de 3 páginas. Nós também apresentamos um título. E o resumo expandido, ao invés de ser em um parágrafo único, ele é subdividido, né? Ele é dividido em seções. Então, ele tem ali uma introdução, ele vai ter referencial e revisão de literatura, que não tem no resumo simples. Ele vai ter uma seção de resultados e discussões. Ele vai ter uma seção também de considerações finais. E como ele apresenta lá uma seção de revisão de literatura, né, ou referencial teórico, ele também apresenta, então, uma lista de referências ao final do texto. É importante mencionar que o resumo expandido ele já é uma forma de apresentação do trabalho na íntegra, né, como esse que é apresentado na MPU. Mas também alguns eventos solicitam também ele como uma prévia do trabalho completo, né? Ao invés de solicitar, então, um resumo simples, alguns eventos solicitam esse resumo expandido, né, de até 3 páginas, como uma pré-seleção do trabalho completo que é posteriormente, né, se aceito, submetido ao evento. Nós temos também o texto completo e o artigo em periódico. Esses dois tipos de apresentação de texto, eles são mais ou menos semelhantes, né, eles se assemelham bastante. Eles giram em torno mais ou menos de entre 15 e 25 páginas. Eles apresentam na sua estrutura, então, um título, eles apresentam um resumo simples, e esse resumo simples ele vai ser, então, escrito em um mesmo parágrafo, contando com todos aqueles elementos que eu já mencionei, uma introdução, um objetivo, metodologia, resultados e considerações. Após esse resumo simples, é apresentado as palavras-chave, né, os termos-chave da nossa pesquisa, né, do nosso trabalho, para ser indexado nas plataformas de dados em que serão inseridos, né, esses trabalhos. Eles também apresentam sessões, né, então eles podem ter sessões de introdução, de metodologia, de resultados de discussões, de considerações finais e as referências, né? Também vai apresentar lá o referencial teórico e revisão de literatura. Importante mencionar também que no texto completo e no artigo em periódico também se solicita uma tradução dos resumos para outros idiomas. Então, ele vai solicitar lá o nosso resumo na língua em português
em inglês e por vezes em espanhol também. E também as palavras-chave. As palavras-chave também estarão em português, em inglês e em espanhol, né? Nós temos também os outros 3 tipos de escrita, a monografia, a dissertação e a tese. Esses 3 tipos de escritas, normalmente, eles são produtos de... Normalmente não, né? São produtos derivados de um curso, né? Então, a monografia, ela é o produto final, né, de um curso de graduação ou de especialização, a dissertação de mestrado e as teses de um curso de doutorado. E é importante mencionar que alguns cursos, né, eles solicitam como produto final de um curso também o artigo em periódico científico, né? E a monografia, a dissertação e as teses, elas vão se diferir um pouco enquanto é a sua estrutura, né, de escrita dos demais trabalhos, né, dos demais tipos de escritas que eu apresentei anteriormente. Então, a monografia, a dissertação e a tese, elas vão apresentar também um título, elas vão apresentar uma capa, né? Nessa capa a gente traz ali informações do título, do curso em que nós estamos desenvolvendo, em que esse trabalho foi orientado e defendido. Nós vamos apresentar também um resumo simples, né, contendo a síntese de todos esses elementos que vão ser apresentados na sequência do nosso trabalho. Também apresenta as palavras-chave, temos termos para indexar, né, a nossa pesquisa em plataformas de dados. Também vai apresentar lista de quadros, listas de figuras, listas de siglas. Vai apresentar também um sumário contendo todos os capítulos, né, a apresentação de todos os capítulos que serão apresentados no nosso trabalho. Esses trabalhos normalmente são organizados em capítulos. Os capítulos podem ser, né, intitulados, né, podem ser de introdução, de referencial teórico e revisão de literatura, de metodologia, de resultados de discussões, de considerações finais. Também vai apresentar as referências e após as referências nós vamos ter os apêndices, nós vamos ter os anexos anteriormente, né? Os anexos são produtos, são materiais produzidos por terceiros, por outras pessoas e que nós utilizamos no nosso trabalho, né? E após os anexos nós vamos apresentar os apêndices, que os apêndices são produtos produzidos por nós, né, pelos próprios pesquisadores que estão construindo a pesquisa, o seu trabalho. Por exemplo, apêndices nós temos tabelas em que nós fizemos as nossas análises. Também nós podemos inserir aí esse tipo de documento, ele é inserido em apêndices. Como anexos, nós podemos ter algum documento que foi analisado, né, mas que nós algum documento na íntegra, né, que nós analisamos e aí nós acabamos apresentando, então, mas que não foi elaborado por nós, né, mas nós acabamos apresentando, então, em anexos. Ainda com relação, então, agora aos tipos de estudos. Então, algumas revistas, elas categorizam, né, os tipos de estudos dessa forma, né, como artigos originais, artigos de revisão, ensaios, resenhas e relato de experiência. Importante mencionar que essa categorização ela não é fechada, né, então algumas revistas categorizam dessa forma e eu achei interessante, né, trazer para vocês. Mas existem outras formas. Então, os artigos originais, normalmente eles se derivam de dados empíricos, né? Então, de uma pesquisa em que foi realizada com alguns instrumentos de produção e de coleta de dados, né? Por exemplo, entrevista semi-estruturada, questionário, narrativas, né? O grupo vocal. Então, dentre outros tantos métodos, né, de produção e de coleta de dados e de análise também. Os artigos de revisão. Os artigos de revisão, eles se referem ao mapeamento levantamento, né, e mapeamento de produções científicas em uma determinada base de dados, né?
Então, por exemplo, nós podemos ter um mapeamento de produções científicas de artigos publicados em um periódico de uma determinada área do conhecimento, por exemplo, artigos publicados em uma revista específica da área da educação física, da área da educação, né? Por exemplo, podemos fazer uma revisão de teses e dissertações publicadas em um catálogo de teses e dissertações também, né? Dentre outros, né, que nós podemos estar elaborando na nossa investigação. Os ensaios, eles se referem, então, a estudos de cunho teórico, né, de cunho bibliográfico, estudos bibliográficos, assim como os artigos de revisão também é um estudo bibliográfico, né? Mas os ensaios teóricos, eles se referem a um estudo teórico, crítico, sobre uma determinada literatura, por exemplo, sobre uma determinada obra desenvolvida por algum autor, né? Então nós vamos discutir de forma crítica, né, articulando com algum outro conceito, né, aquilo que está sendo apresentado em uma obra, né, ou então nós podemos também fazer a análise de determinados documentos, por exemplo, fazer uma análise de leis, também se enquadra em um estudo, em um ensaio teórico, né, em um ensaio. As resenhas elas se referem à síntese de uma obra literária. Então nós vamos apresentar aquilo que é comunicado, né, naquele determinado livro, por exemplo, que nós estamos estudando, naquela determinada obra em que nós estamos estudando. O relato de experiência, que eu considero também como artigo original, né, mas algumas revistas fazem essa distinção. O relato de experiência, ele se refere, então, a uma descrição crítica, né, de alguma experiência vivenciada em algum ambiente em que nós estivermos inseridos, né? Por exemplo, uma experiência relatada lá, uma experiência vivenciada em uma disciplina, uma experiência vivenciada em um estágio, uma experiência vivenciada em um espaço em um projeto, né, de ensino e de aprendizagem. Então, nesse tipo de trabalho, né, nesse tipo de estudo, no relato de experiência, a gente relata essa experiência que foi vivenciada com detalhes, né, apresentando aquilo que aconteceu, né, e também apresentando, então, ali, discutindo, né, as potencialidades dessa experiência, as limitações dessa experiência, né, o que essa experiência contribuiu, né, para outras pessoas ou para nós mesmos, né. Importante mencionar que todos esses tipos de estudos que eu apresentei, eles trazem também, né, sempre uma discussão com outros autores, né, que já estudaram a temática, né, as temáticas em que nós estamos apresentando, isso para fundamentar, né, para contribuir, né, para que o nosso trabalho ele fique o mais completo possível. Então, com relação à estrutura do texto, eu trago aqui alguns aspectos que são essenciais, né, para a estrutura do texto. Lembrando que existem outros aspectos que podem ser inseridos, né, aqui eu trago apenas alguns. Então, o título, algumas revistas e eventos científicos, eles sugerem que esse título tenha no máximo 15 palavras ou 120 caracteres com espaços. Isso porque esse título ele precisa sintetizar, né, a temática que está sendo apresentada no nosso texto, mas não pode ser um título muito extenso, né, para facilitar depois a indexação e a recuperação nas bases de dados em que serão inseridos. O resumo. Então, o resumo é a síntese de todos os elementos, como eu já mencionei, que serão apresentados no texto. Esse resumo, ele precisa trazer, então, a introdução, o objetivo, os resultados e as considerações, a metodologia, né, os resultados e as considerações do nosso trabalho. Importante que esse resumo sempre traga todos esses elementos bem explicativos, né, bem sintéticos, né, de forma que seja fácil depois a sua recuperação, né? Por exemplo, quando nós estamos lá fazendo a escrita do nosso trabalho e nós vamos buscar outros trabalhos que já tenham abordado essas temáticas em que nós queremos discutir na nossa pesquisa,
nós vamos buscar então em bases de dados, né, esses trabalhos. E assim então, ao invés de nós precisarmos ler todo o trabalho na íntegra, nós podemos ler apenas o resumo dele. Lendo o resumo dele, se tiver contemplado todos esses elementos que eu acabei de mencionar, né, introdução, metodologia, né, resultados, considerações, o objetivo, né, e todos esses elementos, se tiverem sido contemplados nesse resumo, será mais fácil nós lermos o resumo e assim a gente acabar, então, analisando, né, se vale a pena, né, se é do nosso interesse ler o trabalho na íntegra, né, se o trabalho irá contribuir para a nossa pesquisa, né, e para a nossa escrita, a partir simplesmente da leitura do resumo, né. E aí, então, a gente acaba optando, né, por incluir ele no nosso estudo, né, ou acabar excluindo e buscando um outro estudo que tenha mais contribuições, mais aproximações com a nossa pesquisa, e assim, então, a gente lê o trabalho na íntegra, lógico, né. Com relação, então, às palavras-chave. As palavras-chave, como eu já mencionei, eles são termos chaves, né, para indexar a nossa pesquisa, né, a nossa escrita nas bases de dados, né, e depois a gente também poder recuperar esses dados, né, outros autores poderem recuperar, outras pessoas, outros pesquisadores poderem recuperar esses estudos nas bases de dados. E por isso, né, pensando nessa indexação e nessa recuperação que as revistas e os eventos científicos acabam sugerindo e em que a gente padronize, né, esses descritores, né, essas palavras-chave. E para isso nós temos então duas plataformas, que são essas plataformas que eu conheço, podem existir outras, mas eu conheço essas duas, né, que são as comumente utilizadas, né, solicitadas pelos eventos científicos e pelas revistas, que são os descritores em ciências da saúde e o Thesaurus. Então, nessas plataformas nesses softwares, né, a gente acaba inserindo ali os termos, buscando, né, os termos-chave que possam estar sendo inseridos nas nossas pesquisas, né, na nossa escrita. Então, como exemplo, eu estou investigando sobre inclusão escolar, né, inclusão no espaço escolar. Então, eu lanço ali, né, eu busco ali palavras em que eu possa estar indexando, né, no meu trabalho e que seja padronizado. Então, um termo que se refere à inclusão escolar é a inclusão educacional, que são apresentadas nessas plataformas de dados. Então, eu pego esse termo, né, inclusão educacional, e vou inserir lá como uma das palavras-chave que vai ser apresentada no meu texto. E isso é importante também, né, porque outros trabalhos em que estão abordando essa temática de inclusão escolar, de inclusão educacional, também vão utilizar, então, essa palavra-chave de inclusão educacional. E aí, quando eu for procurar outros estudos, quando outros autores, né, outros pesquisadores, outros interessados nessa temática, forem pesquisar estudos sobre a inclusão educacional, né, eles vão jogar lá, né, vão filtrar nas plataformas de dados, colocando esse descritor, né, essa palavra-chave, inclusão educacional. E com isso, então, eles vão recuperar todos os trabalhos em que estão inseridos, né, com abordagem nessa temática, né. E quando não há uma padronização, né, sobre os termos, né, as palavras-chave, acaba demandando que nós tenhamos que inserir na recuperação desses trabalhos diversas palavras-chave diferentes. E isso demanda mais trabalho, né, mas dificulta o filtro, né, e a recuperação desses trabalhos. Com relação à estrutura do texto, né, eu já mencionei, né, que esse texto ele pode ser organizado dessa forma, com introdução, referencial teórico, revisão de literatura, metodologia e método, resultados, discussões, conclusões ou considerações finais e referências. Mas é importante mencionar, né, que essa estrutura ela não é fixa, ela depende de cada pesquisador, de cada autor do trabalho. Cada autor tem a sua autonomia, né, para escrever, né,
sessões ou capítulos da forma como desejar, né? Ou renomeá-las, né, também da forma como desejar. E é importante também, eu considero importante, né, renomeá-las de acordo com a nossa identidade, né, de acordo com a nossa criatividade, né, porque senão todos os trabalhos vão ter esse nome: introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, né? Então é interessante a gente também poder estar lá na nossa pesquisa renomeando de acordo com aquilo que nós desejamos, né? De acordo com a forma de acordo com a nossa criatividade mesmo. Mas, se quisermos, a gente pode também utilizar, né, essas sessões com esses nomes. E aqui eu trago, então, aspectos principais que essas sessões podem, né, estar abordando. Então, na introdução, é importante a gente trazer a apresentação do tema ao nosso leitor. É importante a gente apresentar também o nosso objetivo, o objetivo que nós pretendemos com a nossa investigação e com a nossa escrita. Importante também apresentarmos a nossa justificativa, né, o porquê é importante abordarmos, né, apresentarmos, investigarmos tal temática, né. E importante também a gente apresentar a organização do nosso texto, né, quais as sessões, quais os capítulos que estão sendo apresentados, está sendo organizado a sequência do nosso texto. No referencial teórico e na revisão de literatura, né, a gente faz um diálogo, né, com os autores que sustentarão posteriormente as nossas análises. Então é importante a gente trazer citações dos autores em que nós estamos discutindo, em que nós estamos estudando, né, mas é importante também que importante não trazermos apenas as citações, né, nós discutimos, nós conversarmos com essas citações com as nossas próprias palavras, né, com as nossas próprias compreensões. Então, o autor tal fala tal coisa e nós entendemos a partir das nossas compreensões tal e tal, né, aspecto, né. É importante sempre fazer essa conversa, né, aquilo que o autor que nós estamos consultando menciona e aquilo que nós compreendemos, né. Isso por quê? Porque a nossa escrita, ela não pode ser feita só de citações, né? Nossa escrita, ela precisa ser uma escrita autoral, né? Então, autoral, é aquilo que nós escrevemos, né? De nossa autoria. E essa autoria, ela é importante também para que outros autores, né? Outros pesquisadores, outras pessoas que possam estar lendo a nossa investigação, né? A nossa escrita, também possam estar nos citando posteriormente nos seus trabalhos, né? Na seção ou capítulo de metodologia e método, nós vamos então fazer uma descrição, né, dos procedimentos em que foram adotados na nossa investigação, né? Vamos descrever o objeto, né, de investigação. Então, se nós estamos investigando, por exemplo, artigos em periódicos científicos, se nós estamos investigando sujeitos, né, compreensões de determinados sujeitos, então quem são esses sujeitos. Importante a gente incluir, né, escrever quais foram os critérios de inclusão e de exclusão que nós adotamos, então, para investigar, por exemplo, esses artigos em periódicos, né, os filtros, né, em que nós adotamos para fazer essa seleção desses artigos em periódicos. Importante mencionar, se forem sujeitos, quais são os critérios que nós estamos adotando para incluir ou excluir, né, os sujeitos que serão colaboradores da nossa investigação, os sujeitos que participarão da nossa investigação. Importante mencionar também nessa seção ou capítulo os procedimentos, né, os instrumentos adotados na coleta e produção de dados. Então, se nós adotamos entrevista semi-estruturada, questionário, grupo focal, pesquisa de campo, né? Se nós, então, são diversos tipos de instrumentos que nós podemos estar apresentando. Nós também precisamos apresentar nessa sessão as técnicas de análise em que nós adotamos para analisar os nossos dados. Então, por exemplo, nós temos análise de conteúdo, análise textual discursiva, discurso do sujeito coletivo, dentre tantos tipos de análise que nós podemos estar
desenvolvendo, né, o nosso estudo. Na seção ou capítulo de resultados e discussões, nós vamos então apresentar os resultados encontrados na nossa investigação, e esses resultados eles serão os resultados apresentados na análise, né, da nossa investigação, e esses resultados eles serão discutidos, né, a partir lá daqueles referenciais, né, daqueles autores que nós utilizamos no referencial teórico ou na revisão de literatura. Então, aqueles autores que nós apresentamos lá, eles vão sustentar, né, essa discussão agora dos resultados em que nós encontramos na análise da nossa investigação. Nós podemos também apresentar nessa sessão de resultados de discussões quadros, tabelas, né, que auxiliem na visualização, né, e compreensão desses dados em que nós estamos apresentando. Podemos também apresentar categorias, né, a depender do método em que nós da técnica de análise que nós adotamos né, na nossa investigação. Nas conclusões e considerações finais, a gente vai apresentar os principais achados da nossa pesquisa, né? Então, os principais, aquilo que emergiu de principal da nossa pesquisa, as potencialidades e as limitações também vão ser apresentadas, né? As potencialidades e limitações da nossa investigação, elas também vão ser apresentadas nessas conclusões e considerações finais. E nas referências nós apresentamos então uma lista em ordem alfabética sobre, remetendo, né, todos os trabalhos, né, todos os materiais que nós consultamos, né, nessa investigação, e que nos auxiliou, né, que contribuiu para a elaboração da nossa escrita, né. Então vai ser apresentada uma lista de referências no final da nossa escrita. Com relação a algumas normas da ABNT, vou apresentar aqui algumas normas, mas é importante mencionar, né, que a ABNT é a norma mais utilizada nos nossos trabalhos, por isso que eu apresento ela, né, nos nossos trabalhos acadêmicos, nas nossas TCCs, dissertações e teses, né, a gente acaba formatando, né, o nosso texto, a nossa escrita de acordo com as normas da ABNT. Mas é importante mencionar que existem outras normas, como a APA, e algumas revistas também exigem essa norma ao invés das normas da ABNT. Mas como eu já mencionei, né, como é mais comum, né, nós utilizarmos nos nossos trabalhos as normas da ABNT, então é ela que eu vou me deter nessa apresentação. Importante mencionar também que aqui nessa apresentação eu trago alguns aspectos principais, né, sobre essas normas, mas vocês podem acessar, né, no site da Biblioteca da FURG esses que eu vou apresentar aqui, né, e outras normas que estão lá inseridas, né, outras formas de formatar os textos de vocês que estão inseridas lá no site da Biblioteca da FURG. O site da Biblioteca da FURG, ele traz lá um tutorial bem explicativo, né, demonstrando como vocês vão acessar, então, ter acesso, né, a essas normas. Então, aqui, com relação ao corpo do texto, as normas da ABNT, elas especificam, né, que o corpo do texto, né, ele precisa ter margem superior e à esquerda de 3 centímetros e inferior e à direita de 2 centímetros. A fonte do nosso texto, né, ela vai ser fonte Arial ou Times. O tamanho da nossa fonte vai ser tamanho 12. O espaçamento entre linhas no corpo do texto vai ser de 1,5, né, a 1,5. O alinhamento justificado e o recuo especial, né, da primeira linha do parágrafo de 1,25 centímetros. Essas são normas, né, para padronização do corpo do texto. As referências, elas já se diferem um pouquinho. Então, as referências, elas vão ser com a mesma fonte em que nós adotamos no corpo do texto. Então, se adotarmos a fonte Arial, vai ser a Arial, se for a Times, vai ser a Times. Então, a padronização do nosso texto tem que ser a mesma fonte. As referências também vai ser do mesmo tamanho, tamanho 12, né, da fonte.
E o que se difere do corpo do texto é o alinhamento. O alinhamento das referências é à esquerda e o espaçamento entre linhas vai ser espaçamento simples com recuo, sem recuo especial, né? Importante mencionar que algumas revistas, a gente tem que prestar muita atenção, porque algumas revistas, elas não solicitam esse espaçamento à esquerda, ainda que seja a norma da ABNT, né? Eles não solicitam, eles solicitam esse espaçamento justificado. Mas, de acordo com as normas da ABNT, esse espaçamento ele precisa ser à esquerda. Também é importante mencionar que as normas da ABNT, elas sofrem constantes atualizações. Então, por isso que é importante a gente sempre estar consultando, né, as normas que estão vigentes no momento em que estamos elaborando a nossa pesquisa e a nossa escrita científica, né. Com relação às normas de apresentação das citações, aqui eu trago apenas algumas, né, existem outras que vocês podem estar consultando lá no site da Biblioteca da FURG, né, mas aqui eu trago as principais para nós pensarmos um pouquinho. Então, citações diretas são aquelas em que nós extraímos um fragmento na íntegra, né, do arquivo original, né, do trabalho original de outros autores que nós consultamos. Então, essa citação ela não pode sofrer nenhuma alteração, né, e se sofrer alguma alteração nós precisamos especificar, né, precisamos mencionar na nossa escrita. Mas, então, aqui eu trago essa citação de Silva e Freitas. A citação, ela precisa estar entre aspas. Então, ali eu indiquei em vermelho, né? Mas no nosso trabalho, ela vai estar na mesma cor do texto, né? Vai estar, então, na cor da fonte preta. E, como vocês podem ver, essa citação, ela não pode ser maior que 3 linhas. Para ela ser, se ela for maior de 3 linhas, ela vai ter uma outra especificidade de formatação. Mas se ela for menor de 3 linhas, ela vai estar inserida no corpo do nosso texto, então vai estar inserida dentro do parágrafo lá em que nós estamos escrevendo, né, estamos discutindo. E ela precisa também apresentar o nome dos autores, né, o sobrenome dos autores que escreveram essa citação, né, e também precisa apresentar, então, o ano de publicação e a página lá do trabalho em que nós extraímos essa citação. Então, nós vamos apresentar o nome dos autores no início ou no final do texto, né, no final da citação. Se for no início, nós vamos apresentar o sobrenome dos autores com as iniciais em letra maiúscula, seguido de, entre parênteses, o ano de publicação e a página na qual foi publicado, né, essa citação lá no arquivo original dos autores. Se essa citação, né, se nós formos referenciar o nome dos autores no final da citação, então nós precisamos trazer o nome dos autores em caixa alta no final da citação, entre parênteses, seguido do ano de publicação e da página em que está inserido lá no arquivo original. E nós também trazemos, então, alguma palavra, né, alguma frase, né, em que remeta, né, ao início dessa citação, né. Então, ali eu trago a palavra nesse sentido, né, eu trago o conectivo, né, nesse sentido para dar uma fluidez, né, nessa citação, para apresentar essa citação. Com relação, então, à citação direta com mais de 3 linhas, como eu já havia mencionado, ela tem uma especificidade, né? Ela não vai estar no parágrafo em que nós estávamos escrevendo anteriormente, então ela precisa ter ela precisa ser inserida em um novo parágrafo. Esse novo parágrafo ele vai ter um recuo de 4 centímetros, o espaçamento entre linhas vai ser simples e a fonte vai ser em tamanho 10 ou 11. Essa citação ela também vai ser na íntegra, né, conforme nós extraímos lá do texto original, só que ela não vai ser apresentada entre aspas. Por quê? Porque a forma como nós demonstramos que esse texto não é nosso, né, que esse texto é de outro autor, é com esse recuo, né, e além disso, né, inserindo o sobrenome dos autores, o ano e a página na qual foi extraída. Importante mencionar que a forma de apresentação do sobrenome dos autores
poderá ser da mesma forma anterior à citação. Se for anterior à citação, nós vamos trazer apenas em maiúscula as iniciais do sobrenome dos autores. Se for ao final da citação, nós vamos apresentar todo em caixa alta, né, o sobrenome dos autores, separado por ponto e vírgula, né, o sobrenome dos autores, separado por vírgula o ano, separado por vírgula a página. Se for no início da citação, então, nós vamos apresentar em caixa alta apenas as iniciais do sobrenome dos autores, separado por vírgula, entre parênteses o ano da publicação e entre parênteses a página da publicação. Então, entre parênteses vai ser somente o ano e a página da publicação. Com relação à citação indireta, a citação indireta é aquela em que nós transformamos a ideia de um autor com as nossas próprias palavras. Então, essa citação, ela não vai ser apresentada à página, por quê? Porque no arquivo original ela não está na íntegra, né? Então ela foi transformada com as nossas palavras. E nós vamos também apresentar ela no corpo do texto, ela não vai ter o recuo, né? Ela vai ser apresentada no corpo do nosso parágrafo, no qual nós já estamos escrevendo. Ela vai ser apresentada o sobrenome dos autores e o ano de publicação. Como eu já mencionei, a página ela não é apresentada. Também podemos apresentar o sobrenome dos autores no início da citação. Se assim desejarmos, ela vai ser então apresentado apenas em letra maiúscula, né, em caixa alta, as iniciais do sobrenome dos autores e entre parênteses o ano de publicação. Se for apresentado ao final da citação, nós colocamos dentro de parênteses o sobrenome dos autores, todo em caixa alta, separado por ponto e vírgula, e separado por vírgula o ano de publicação. Aqui eu trago também a citação direta com grifo. Lembrando que eu mencionei, né, anteriormente que que na citação direta a gente não pode fazer alterações, né? Mas quando a gente faz algum grifo, né, algum destaque, nós precisamos mencionar esse destaque que nós fizemos. Então, ali eu coloquei em negrito, né, a citação de Silva e Freitas, eu destaquei em negrito as palavras sujeitos singulares com distintas realidades socioculturais. Como eu fiz esse grifo em negrito, eu preciso indicar que esse grifo é meu, né? Então, nós colocamos ali, né, entre parênteses, grifo nosso. Importante mencionar que se essa citação na íntegra já estivesse grifada pelos autores Silva e Freitas, lá no trabalho original, essa citação, então, ali, ao invés de estar escrito grifo nosso, seria grifo autores, né? Grifo dos autores. Então, quem são os autores? Silva e Freitas. Então, por isso, tem essa distinção. Se o grifo for dos autores que estão escrevendo o trabalho original, então será grifo dos autores. Se o grifo for nosso, né, dos autores em que extraíram a citação original lá do trabalho em que está publicado, então aí precisa ser escrito o grifo nosso. O nosso é os autores em que estão escrevendo o trabalho agora, né, em que estão utilizando essa citação que não é própria. Com relação à lista de referências, né? A lista de referências, como eu já mencionei, ela consiste, ela é organizada, né, com todos os trabalhos em que foram consultados durante a elaboração da pesquisa, durante a elaboração da escrita científica. Então, essa lista de referências ela precisa ser em ordem alfabética. E ela vai ter a sua especificidade, né, que a fonte vai ser a mesma adotada no texto, então Arial ou Times, o tamanho vai ser 12, o alinhamento vai ser à esquerda e o espaçamento entre linhas vai ser simples. Como eu já mencionei, né, ela não tem recuo especial de 1,25. E na sequência, né, quando eu estiver apresentando lá, demonstrando como utilizar as ferramentas de Word, né, eu vou estar demonstrando como nós vamos formatar essas referências.
Então, aqui, eu trago aqui algumas formas de referenciar determinados trabalhos. Importante mencionar que existem outros trabalhos em que eu não vou apresentar aqui, mas que vocês podem estar consultando lá nas normas da ABNT no site da FURG, né? E aqui, então, eu trago alguns tipos de trabalho, formas de referenciar alguns tipos de trabalho. Importante mencionar que cada tipo de trabalho vai ter uma forma específica de ser apresentado na lista de referências e que nós precisamos nos atentar a essa forma de apresentação. Então, os artigos em revista, artigo em periódico científico, né, nós vamos apresentar o sobrenome, né, o último sobrenome do autor em caixa alta, separado por vírgula do primeiro nome do autor. Se tiver o segundo nome do autor, né, nós também, segundo sobrenome do autor, nós vamos apresentar também. Separado por ponto e vírgula dos demais autores. Então, todos os autores vão ser apresentados dessa forma. Sobrenome, último sobrenome, em caixa alta, separado por vírgula do primeiro e segundo nome em caixa baixa, somente com as iniciais em caixa alta, né, em letra maiúscula. Na sequência, nós apresentamos o título do artigo. Na sequência, nós apresentamos o nome da revista, então ali movimento é o nome da revista, o volume da revista, o número de publicação, né, o número da revista, as páginas em que o artigo está indexado dentro da revista Movimento, o mês de publicação. Importante mencionar que nem todas as revistas elas apresentam o mês de publicação, né, algumas revistas não apresentam o mês de publicação, o ano de publicação. Como informações complementares, nós temos o SSN da revista e o DOI. Então, são informações complementares porque nem todas as revistas elas têm SSN ou DOI. Importante mencionar também o site, né, o local de acesso desse artigo, né, que nós consultamos. Então, vai ser disponível e ali nós inserimos o site, né, da revista. E acesso em, né, a data, né, em que nós acessamos esse artigo na revista. Importante mencionar que o destaque, né, em que nós vamos fazer nessa referência em artigo em revista é no nome da revista. Então, o nome da revista ele precisa ser apresentado em negrito, né? As demais informações que são apresentadas no texto, por exemplo, o título, o volume, o nome dos autores, nada mais vai ser apresentado em negrito. Somente é apresentado em negrito o nome da revista. Então, no caso, a revista é a revista Movimento. Com relação a trabalhos publicados em evento, né? Trabalhos em anais de evento. Da mesma forma, nós vamos apresentar ali o sobrenome e o nome dos autores. Como eu já mencionei, o sobrenome é em caixa alta, o último sobrenome, seguido de vírgula, né? O primeiro nome e o segundo nome do autor. E esse primeiro nome e segundo nome ele vai ser em caixa baixa, somente em caixa alta, né, em letra maiúscula, as iniciais dos nomes. Então, seguido do título do trabalho. Então, ali o título do trabalho é Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, 2 pontos, né, uma análise, 2 pontos, que indica que tem um subtítulo, né, uma análise do processo de mudanças ocorridas no período de 1999 a 2002. O IN indica que esse trabalho está dentro, né, está incluído, né, no Congresso Brasileiro, foi apresentado no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, no volume 14, nos anais, né, desse congresso. Esse congresso ele aconteceu, né, em Porto Alegre, então precisa ser especificado o local de acontecimento do congresso, seguido de 2 pontos da editora ou da universidade em que aconteceu, né, esse congresso, seguido do ano de publicação desses anais, do volume, quando houver, e das páginas em que esse trabalho, né, está publicado dentro do congresso. Então, esse trabalho está publicado nas páginas 236 e a 240 nesse congresso. Nós também precisamos especificar a página em que está inserido esse congresso na internet, né? Os anais desse congresso na internet. Então, disponível ali nós inserimos a página da internet,
e acesso-ei, né, a data em que nós acessamos esse documento na internet. Importante mencionar que o destaque, né, em anais de evento, né, em trabalhos publicados em anais de evento, fica na palavra anais. Então, seguindo, com relação a referências de trabalhos de monografias, dissertações e teses, também se difere dos demais. Da mesma forma, nós vamos apresentar lá o nome dos autores, né, como eu já mencionei anteriormente. Nós vamos apresentar o título da obra, Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, né? Tem um subtítulo, então, uma análise do processo de mudanças ocorridas no período de 1999 a 2002. Esse trabalho foi publicado no ano de 2005. Nós precisamos informar o número de páginas, né, o número de folhas em que consta essa dissertação, né? Então, 165 folhas. O tipo de estudo, se é um trabalho de TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, se é uma dissertação ou se é uma tese. Então, nesse caso, é uma dissertação. Entre parênteses, a gente coloca o programa em que foi orientado e defendido essa dissertação, né, esse trabalho. Então, é um mestrado em Ciências do Movimento Humano, né, então por isso que está ali entre parênteses, né, o programa no qual foi orientado e defendido. A instituição, né, a escola e a instituição em que foi orientada e defendida, então é um trabalho da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, o local em que está situada essa universidade, né, em que foi defendida essa dissertação, então em Porto Alegre, e novamente a gente precisa trazer o ano de publicação, o ano de 2005. Importante mencionar que o destaque nessa publicação fica por conta do título do trabalho, né? Do título da dissertação, do título da tese ou do título do TCC, né? Da monografia. Então, é importante mencionar que quando tem um título e um subtítulo, ele precisa ser destacado, né? O primeiro título, né? O título principal. Então, ali está destacado em negrito, Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, que é o título dessa dissertação, né? O subtítulo, né, uma análise do processo de mudanças ocorridas no período de 1999 a 2002, não é destacado em negrito. Com relação a referências de livros, então, da mesma forma a gente traz ali o sobrenome e o nome do autor. Nós precisamos trazer o título da obra, né? O local de publicação da obra, então Brasília é o local de publicação da obra, seguido de 2 pontos, horizonte. Horizonte é a editora da obra, seguido de vírgula, né, o ano de publicação. Como informação complementar, nós podemos inserir o número de páginas ao final do ano de publicação, né? Mas essa é uma informação complementar. Então, nós podemos inserir, nós vamos inserir, por exemplo, um livro em que tem 100 páginas, então nós vamos inserir ali 100 P ponto, né? Que indica páginas. O destaque em referência de livro fica por conta do título, né? Então, em negrito nós colocamos o nome da obra. Então, ali fica em negrito, Introdução ao Estudo de Filosofia da Educação Física e dos Desportos, né? Se tivesse um título principal e um subtítulo, nós colocaríamos em negrito apenas o título principal, né? O subtítulo não estaria em negrito. Com relação a capítulo de livro, nós apresentamos o nome do autor, né, da autora, que publicou o capítulo do livro, inicialmente, então, né, inicialmente é apresentado os dados do autor, né, da autora do capítulo do livro, então ali Silvana Gollner, né, é o nome da autora do capítulo do livro, então o capítulo do livro ele está intitulado Mulher e Esporte no Brasil, né, fragmentos de uma história generificada. Esse trabalho, então, esse capítulo de livro, ele está inserido dentro, né, ali, né, na obra de Simões. Então, ali a gente traz
o nome dos autores que organizaram esse livro no qual o capítulo está inserido. Então, a gente traz da mesma forma o sobrenome e o nome, e o primeiro nome e o segundo nome, né? Separado por vírgula, né, do outro autor que é o organizador dessa obra, né? Então, é Knižník, né? Também o sobrenome em maiúscula, em caixa alta, separado por vírgula, né, do primeiro nome e do segundo nome, né, do segundo sobrenome. Na sequência, a gente apresenta o título do livro de Simões e Knižník, né? Então, ali vai ser O Mundo Pessoal da Mulher no Esporte, Comportamento, Gênero e Desempenho. É o nome da obra, né, do livro no qual o capítulo está inserido. Também apresentamos o local de publicação dessa obra, né, desse livro. Então, foi em São Paulo, seguido de 2 pontos, Alep, né, que é a editora na qual foi publicado o livro, seguido do ano e do número de páginas do capítulo, né. Então, esse capítulo da Silvana, né, Mulher e Esporte no Brasil, ele está publicado entre as páginas 359 e 374 do livro de Simões e Knižník. Então, o destaque, né, nesse tipo de referência fica por conta, né, do livro no qual está inserido esse capítulo. Então, o livro no qual está inserido esse capítulo se intitula, né, O Mundo Psicossocial da Mulher no Esporte. Importante mencionar que esse livro ele tem um título principal e um subtítulo, e o destaque em negrito fica na primeira parte, né? Fica por conta do título principal. Então, em negrito fica somente a primeira parte, né? Somente ali, O Mundo Psicossocial da Mulher no Esporte. Com relação à referência com mais de 4 autores, nós precisamos, então, usar a expressão et.al. Então, nós vamos trazer ali o primeiro autor, né, os dados do primeiro autor, né, da primeira autora. Nesse caso, o sobrenome da primeira autora é Cruz, separado por vírgula do primeiro nome dela, que é Isabel. E seguido dos demais autores que são indicados pela expressão et.al. Né? Seguido ainda do título da obra, que é um livro, a edição, né, a 4ª edição, foi publicado em São Paulo pela editora Porto no ano de 2006. Esse texto ele é uma coleção, então ele fica entre parênteses o nome da coleção. É importante mencionar que a expressão et.al, quando ela é utilizada, né, para indicar mais de 4 autores, né, ela também deve ser utilizada no corpo do texto quando nós citamos esses autores, né, esse trabalho no corpo do nosso texto. Então, lá em Silva e Freitas, se fosse uma citação da Cruz, nós precisaríamos colocar, então, Cruz et.al. no lugar de Silva e Freitas, né? Então, seria o et.al. Vai especificar que existem outros autores que construíram essa obra junto com a Cruz. Aqui eu trago uma questão muito importante, né, no nosso trabalho, né, na construção da nossa escrita, que é a questão da ética e do plágio, né? Então, nós precisamos reconhecer, né, e ficar atentos, né, que tudo que nós mencionamos, né, na nossa escrita e que não é nosso precisa ser referenciado, né? Nós precisamos dar os devidos créditos ao autor original do trabalho. Isso porque, né, quando nós construímos um trabalho, né, a gente sabe o quão custoso é, né, fazer esse trabalho, fazer essa escrita, né. Então nós precisamos, nós não gostaríamos, né, que ninguém se apropriasse, né, daquilo que nós escrevemos sem nos dar os devidos créditos, né. E da mesma forma, né, os outros autores que nós utilizamos, né, os outros autores que colaboram com a nossa investigação, né, que contribuem com a nossa investigação, porque se nós utilizamos aquilo que é escrito, né, por outros autores, é porque nós legitimamos, né, nós consideramos importante aquilo que os outros autores estão falando, né, estão pensando, estão escrevendo, e se nós consideramos importante e nós utilizamos a nossa escrita, nós precisamos, então,
dar os devidos créditos a esses autores. Então, nós precisamos mencionar quem foram, né? Quem são esses autores que falam sobre, que estão sendo citados, né, na nossa escrita. Então, por isso que é importante a gente sempre trazer lá o nome, né, o ano da publicação em que nós tivemos acesso, né, em que nós consultamos e que contribuiu para a nossa escrita. Então é importante que a gente sempre dê os devidos créditos a esses autores. Mas, por vezes, né, a gente lê tanta coisa, né, a gente é rodeado de muita informação, né, e por vezes a gente acaba escrevendo, né, alguma frase, alguma ideia que a gente acha que é nossa, né, mas que já foi referenciada por outro autor, né, que já foi escrita por outro autor e está aí nos meios de publicização, né, está na internet, só que às vezes a gente, de tão imerso na nossa pesquisa, na nossa escrita, a gente acaba escrevendo como se fosse nossa, mas não é nossa. Então, por uma falha nossa, né, por um equívoco nosso, a gente acaba escrevendo, mas não foi nossa intenção escrever uma citação que não é nossa, né, escrever como se o crédito fosse nosso. Mas, por vezes, isso pode acontecer, né, e quando isso acontece, então é importante a gente utilizar algumas ferramentas anti-plágios, né, para não se configurar como plágio. Porque aí nessas ferramentas a gente vai ser detectado, né? Se em algum aspecto do nosso texto a gente escreveu alguma coisa que já foi citado em outro lugar. E assim nós podemos então dar o devido crédito, né? Escrever ali, né? Indicar quem foram os autores que já publicaram, né? Esse tipo de ideia, esse tipo de escrita, né, que nós estamos utilizando no nosso trabalho. E como ferramentas, então, para detectar o plágio, nós temos o CopySpider e o Plágios. Existem outras, mas eu costumo utilizar essas duas ferramentas. Então, na sequência dessa apresentação, eu vou demonstrar como nós podemos rodar, né, os nossos textos para detectar se há plágio ou não, né, e assim a gente poder adequar, né, a nossa escrita, né, dando os devidos créditos, né, indicando quais foram os autores que já mencionaram aquilo que nós escrevemos na nossa escrita. Então, pessoal, utilizando a ferramenta de plágios, eu vou fazer a detecção, né, de um texto meu para ver se tem alguma indicação de plágio. Então, aqui a gente pode inserir vários arquivos, inserir um único arquivo, ou inserir um texto e tem outros aqui, ó. Eu vou inserir um texto, então eu já copiei o meu texto, agora eu vou inserir aqui, vou colocar para executar a análise, e ele vai me dar um relatório dentro de algum tempo. Então, pessoal, depois de um tempinho ficou concluída a análise aqui. Lembrando que quando eu insiro a análise de texto, eu só posso incluir aqui 500 palavras. E aqui agora a gente vem em resultado e vê qual foi o resultado dessa análise. Então, o texto foi 96,38% conseguiu ser analisado. Suspeitas da internet, 27,44%. Importante mencionar que aqui está indicada essa porcentagem, mas ele não diferencia se foi citado ou se não foi citado, né? Se é uma citação ou se não é uma citação. Então, se os autores estão diferenciados ou não. Esse dado aqui, ele é referente às aproximações com citações da internet. Então, aqui está o meu texto e aqui está a legenda. Então, em vermelho, nós temos muitas ocorrências da internet. Meu texto não tem. Em roxo, nós temos várias ocorrências da internet. O texto também não tem. Em azul, tem poucas ocorrências na internet. Meu texto tem. Então, vamos verificar. Então, aqui, ó, essa citação, isso aqui, ó, que está toda essa frase aqui, né, está em azul.
ela diz que tem poucas ocorrências na internet, mas que tem, então seria uma suspeita, né, de possível plágio, porque todinha a frase está próxima a alguma citação na internet. E de fato, né, se vocês observarem, é uma citação direta, né, de Maturana e Dávila, e está referenciado. Então não tem problema, né? Então não tem problema que esteja que tenha suspeita, porque ela está referenciada. Então, de fato, ela tem recorrência na internet. A outra aqui que nós temos é aqui de Alves et al. 2019, também, né? É uma citação direta, né? Então, se é uma citação direta, ela provavelmente, né? Ela foi citada em outros trabalhos também. Então, por isso que tem. E indica que tem poucas recorrências, porque outros trabalhos não citaram tanto essa expressão, né? Essa frase. Mas ela está toda citada na íntegra na internet. E aqui a gente tem também essas palavras aqui, dinâmica relacional a partir da qual. Então, que é uma expressão dinâmica relacional, é uma expressão própria desses autores, do Maturana e da Dávila, né? Mais especificamente do Maturana. Só que, como vocês podem ver, ela não está incluída na citação direta, mas ela está referenciada, porque a minha frase ela começa com a palavra o controle exercido nesses espaços, né, atua como uma dinâmica relacional e termina lá em página 34. Então, toda essa frase, ela está referenciada. Então, não se configura em plágio. Voltando à legenda, né, em preto nós temos as expressões sem suspeita de plágio, que é a maioria do meu texto, né. E em cinza nós temos expressão não analisada, que por algum motivo, né, não conseguiu analisar. Mas que são aqui, ó, como nós podemos ver, é o nome, é o sobrenome da autora, Dávila, a página, então é a referência da citação. Aqui também, Lapierre, né, 2008, e aqui também um recorte, né, que eu acabei não trazendo toda a parte do texto. Então, esse fragmento que eu extraí do meu texto, ele não tem suspeita de plágio. Por quê? Porque as partes que têm recorrência na internet estão todas citadas. Então, se algum avaliador, né, se algum parecerista de alguma revista for rodar o meu texto nesse software, ele verá que não tem suspeita de plágio, né? Porque, pelo menos nesses fragmentos, porque as recorrências que tem na internet estão todas citadas. Então, pessoal, agora explorando o outro software, o CopySpider, que é também um detector de plágio. Agora a gente vai inserir aqui o nosso e-mail cadastrado. A gente vem aqui e insere o arquivo que a gente quer analisar. E coloca para iniciar a análise. Espera algum tempo, né, de análise e depois a gente verifica qual foi o resultado, né, do relatório. Então, pessoal, lembrando que eu rodei aqui, né, o meu arquivo, né, para ver se no detector de plágio, no CopySpider, para ver se há indicações de plágio, né. Ele já fez aqui toda a análise, então agora ele me manda aqui abrir uma página da internet. Então aqui ele me dá o relatório, né, da análise que foi feita no meu arquivo. Então aqui tem os sites em que está tendo a recorrência das palavras, a quantidade de termos em que se repete, a porcentagem de similaridade, né, com os arquivos encontrados na internet, 3,32, um número relativamente baixo, né. E aqui me dá os sites, e aí a gente pode ir entrando nesses sites e ver o que está aparecendo de repetição, né, de similaridade com o que está escrito no meu arquivo, né,
no meu texto e o que está escrito na internet para ver se se configura em plágio ou não. Importante mencionar que aquele outro software que eu apresentei também demonstra os sites da internet, no lado direito, né? Os sites da internet em que está havendo a repetição, né? A similaridade de palavras. Então aqui a gente vai entrar nesse site e vamos ver a análise aqui. O que se repete de palavras. Então aqui podemos ver que são palavras isoladas, psicomotricidade relacional, é um termo, né? É uma ciência. Curso de licenciatura também, educação física. A partir da, por meio da, tudo expressões isoladas, não há nenhuma recorrência de uma frase, né? Ou de algum termo que tenha sido, algum conceito que seja cunhado por algum autor, que precisasse ser referenciado. Ó, como vocês podem ver, não há nenhuma frase, né? Aqui, que há uma maior recorrência de palavras juntas, né? Se aprenderam, possivelmente não ensinarão. E como nós podemos ver, está referenciado, né? Pelas autoras. Eu me esqueci de mencionar, né, que os termos em vermelho foram encontrados nos documentos. São esses termos que têm a recorrência na internet. Então, nesse sentido, nesse processo, formação de professores. Como vocês podem ver, são termos isolados, não é nenhum fragmento completo. Aqui, novamente, né, nós temos uma maior recorrência nesse parágrafo. E como vocês podem ver, também está referenciado, né? Lapierre. Então, e aqui também, ó, está referenciado pelas autoras, ó. Que aqui tem uma recorrência de várias palavras, né? Quase uma frase inteira que está citada, então, mas também está referenciado. É importante mencionar que aqui nesse termo é uma citação, é uma citação com recuo, né? É uma citação direta, né? Só que, claro, como a gente rodou o texto, né? Ela não, aqui não está aparecendo, mas ela estaria com recuo de 4 centímetros. Então, ó, palavras isoladas. Aqui nós temos alguns termos, né? Que também estão referenciados. Ó, o nome das autoras aqui, ó. E todo esse fragmento é citado, né? Então está referenciado. Por isso que tem bastante aspectos em vermelho. Ó, aqui também tem bastante termos em um mesmo parágrafo, que também está referenciado. Aqui, ó, tem toda uma citação, que também é uma citação que está com recuo à esquerda de 4 centímetros, né? Porque é uma citação com mais de 3 linhas, né? Só que aqui, claro, quando roda no software ele não aparece, mas está referenciada, como vocês podem ver. Aqui também, ó, bastante recorrência de palavras em vermelho, também está referenciada. Aqui alguns termos isolados, né? Esses termos isolados, eles vão aparecer porque são termos recorrentes, utilizados em diferentes pesquisas, né? O corpo e né? A palavra corpo é muito utilizada, né? Com movimentos, psicomotricidade relacional, para brincadeira. Mas isso não se configura em plágio.
Aqui também, ó, temos outro parágrafo com bastante recorrência de palavras em vermelho. E também é um parágrafo que está referenciado pelas autoras, né? Mais palavras isoladas. Aqui temos outro parágrafo referenciado também, com bastante palavras em vermelho, mas referenciado. Aqui mais uma citação. E nessa citação ela também é com mais de 3 linhas, então ela também tem um recuo de 4 centímetros à esquerda. E como vocês podem ver, eu apresento o nome, né, a referência das autoras aqui, ó, no início. Então a referência das autoras está no corpo do texto e a citação ela está em um novo parágrafo deslocado, né, com recuo de 4 centímetros, mas igual está, eu apresento a referência, né. Aqui novamente, bastante recorrência de palavras em vermelho, também tem as autoras aqui, referenciadas. Então, aqui algumas palavras isoladas, ó. Aqui nas referências também, né, mas são as referências. Então, essa é a análise do meu arquivo, né. Isso nos possibilita ver, né, se o plágio em que está sendo detectado, né, se a repetição, a similaridade dessas palavras que está sendo apresentado no relatório, né, se realmente se configura em plágio ou não, né, ou se são apenas repetições, porque outros estudos também estão abordando essas palavras, né, palavras como educação física, possibilidade, dentre outras, e também, né, se quando aparece a recorrência de diversas palavras em um parágrafo, né, como alguns casos aqui eu demonstrei, né, ó, aqui, né, se nós estamos fazendo a devida apresentação, né, referenciação aos autores que elaboraram, né, essa citação. Sequência, a oficina, agora então nós vamos apresentar, né, nós vamos demonstrar como nós utilizamos algumas ferramentas do Word. Então, vamos demonstrar como inserir a fonte, parágrafo, espaçamentos, página, as margens, sumário, nota de rodapé, nota final, contagem de palavras, comentário, controle de alterações. Então, é isso que a gente vai fazer agora na sequência. Então, pessoal, dando seguimento à nossa oficina, agora nós vamos, eu vou apresentar para vocês como operar com algumas ferramentas do Word. Importante mencionar que aqui em cima, na barra de ferramentas, existem várias ferramentas que vocês podem, na barra de tarefas, né, existem várias ferramentas que vocês podem estar utilizando, podem estar explorando. Aqui eu vou apresentar apenas algumas das mais usuais, né, na formatação dos nossos textos. Então, meu texto aqui ele está desformatado, né, então eu vou trazer algumas formatações, né, algumas formas de estar formatando o nosso texto. Propositalmente, né, eu já deixei ele desformatado para isso mesmo. Então, aqui o meu resumo, né, nós sabemos que o nosso resumo, ele precisa ser, o corpo do nosso texto, né, ele precisa ser em fonte Arial ou Times, né, tamanho 12, e o nosso resumo, ele vai ter um espaçamento entre linhas simples, e nós também podemos estar contando o número de palavras. Então, aqui eu vou começar formatando a fonte tamanho, fonte Times, tamanho 12. Então, a gente também pode fazer essa adequação à fonte na página inicial, né, na barra de tarefas, Times fonte. Aqui, para adequar o espaçamento entre linhas do meu parágrafo, né, do meu resumo, eu vou clicar no cursor em direito, parágrafo, e vir aqui, né, meu parágrafo ele precisa ser justificado, sem recuo especial na primeira linha do parágrafo, sem espaçamento entre parágrafos e com espaçamento entre linhas simples. Importante mencionar que esse espaçamento aqui, ele também pode ser feito aqui na própria barra de tarefas, né, página inicial,
aqui a gente clica em espaçamento de 1 ponto. Para fazer a contagem de palavras, a gente vai selecionar o nosso texto, vai vir na ferramenta de revisão, contar palavras. Então, o meu texto, ele tem 115 palavras, 725 caracteres sem espaços, 839 caracteres com espaços. É importante essa ferramenta, né, porque algumas revistas e templates de eventos, né, eles acabam sugerindo em seus templates que os nossos textos eles sejam adequados a uma norma, né, a um número específico de palavras. Importante mencionar também que aqui eu trago as palavras-chave, né, os descritores que eu utilizei para indexar o meu texto nas bases de dados. E algumas revistas e eventos sugerem que essas palavras sejam separadas por ponto final ou por ponto e vírgula. Então, por isso a gente tem que estar sempre atento, né, ao template do evento, né, ao template da revista, né, para fazer essas adequações. Ainda aqui na ferramenta de revisão, é importante a gente sempre ter o cuidado, né, quando nós mandamos para os nossos orientadores os nossos textos, né, normalmente a gente utiliza, né, essa ferramenta aqui de controle de alterações. Quando essa ferramenta de controle de alterações está clicada, né, então ela está assim, né, qualquer alteração que a gente faça no texto, ela vai ficar marcada. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma exclusão, partindo do princípio, então eu vou tirar essa parte inicial aqui, não, vou tirar uma frase aqui no meu texto, né? Então, vou tirar aqui essa frase. Se eu fizer essa exclusão, ela vai ficar taxada, né? Ela vai ficar com uma linha no meio, né? E também fica indicado aqui no canto. E se eu fizer uma inserção, por exemplo, sei lá, palavra sujeitos foram estudantes. Sujeitos foram estudantes. Ponto. Então, aqui, ó, ela fica marcado, né? Fica como sublinhado que foi feita essa inserção. Vou fazer aqui embaixo, né, uma nova inserção para vocês verem como fica marcado no cantinho também, ó. Isso. Então, aqui eu fiz essa inserção, né, a palavra inserção, e aqui fica marcado no cantinho, né. E aí, então, nós podemos utilizar, né, para nós fazermos o aceite ou a recusa dessas inserções que foram feitas, a gente pode clicar com o cursor na direita, né, no botão direito, e aceitar ou excluir, né? Ou então, a gente vem aqui na ferramenta de revisão, aceitar ou excluir. Então, aqui eu vou fazer a exclusão, né? Aliás, vou fazer a rejeição dessa exclusão, né, porque eu não quero modificar meu texto. E aqui eu vou fazer também a exclusão dessa inserção, né, a rejeição. E a mesma coisa aqui, né, rejeição. Ó, a gente precisa ter cuidado, porque aqui ainda tem alguma coisa que ficou marcado aqui, alguma inserção, né, alguma modificação que eu fiz e que ainda está ali marcada. Então, eu preciso ir ali e rejeitar essa modificação. Quando eu rejeito ali, não tem mais nada agora aparecendo, ó, não tem mais nenhum item. E se essa ferramenta tiver inserida, né, se ela tiver aqui clicada, todas as alterações que nós fizermos no texto vão ficar daquela forma. Então, por isso que a gente tem que vir aqui e tirar ela, que aí agora qualquer inserção que a gente vai fazer, ó, inserção, não vai ficar aparecendo, né, aquele taxado, né, aquela marcação que ficava aparecendo. E aqui também a gente pode verificar, né, no nosso texto se tem alguma
marcação, então aí a gente precisa estar modificando a forma de visualização, com marcação simples, toda marcação, ou sem marcação, ou o artigo original. Então a gente precisa estar sempre atento, né, a esse controle de alterações aqui. Com relação ainda à formatação do nosso texto, a gente sabe que no corpo do texto, o parágrafo ele tem que iniciar com um recuo, né, a primeira linha de 1,25, o espaçamento entre linhas precisa ser de 1,5. Então, aqui a gente vai fazer a formatação do nosso texto. Então, o nosso texto já está adequado à fonte que nós estamos utilizando, Times, tamanho 12. E aí, nós vamos clicar com o cursor na direita, parágrafo. Então, nós vamos inserir, né, primeira linha do parágrafo de 1,25, não inserimos mais nenhum recuo, esse alinhamento ele precisa ser justificado, não inserimos mais nenhum espaçamento entre parágrafos e o espaçamento entre linhas vai ser de 1,5. Como eu já mencionei, esse espaçamento entre linhas ele pode também ser alterado aqui em página inicial, espaçamento 1,5. Aqui nós temos aquelas citações que eu já apresentei para vocês nos slides, né? Então, vou demonstrar para vocês como elas são uma citação de até 3 linhas. Né? Ela começa aqui em precisamos e termina aqui nos conchetes, né? Então, elas têm até 3 linhas. E essa formatação, por ela ser direta de até 3 linhas, ela precisa ser incorporada no próprio corpo, né, do nosso texto. Então, ela vai ter a mesma formatação anterior que eu já mencionei, né? Então, nós vamos vir em parágrafo. Então, justificado, nenhum recuo, mas recuo especial na primeira linha do parágrafo de 1,25, nenhum espaçamento entre parágrafos, mas espaçamento entre linhas de 1,5. Mesma coisa, então, para outra citação, né? Justificativa, espaçamento. E recuo especial na primeira linha do parágrafo de 1,25. Então, aqui nós temos formatado. Essa citação aqui, né, como vocês podem observar, é a mesma citação, né? Ela começou em precisamos ali, né? E essa citação, ela terminou em social, né? Terminou aqui. Né? Mas, como vocês podem observar, né, aqui eu fiz um recorte dela, por isso eu inseri os conchetes com as reticências dentro. E aqui eu trago a mesma citação, né, na íntegra, tal qual foi extraída lá do texto original dos autores Silva e Freitas, né. Só que aqui ela tem mais de 3 linhas, então, ela tem 5 linhas, então por isso ela tem uma formatação diferente. Ela não vai ser no mesmo parágrafo que eu já estava escrevendo anteriormente, então vai ser um novo parágrafo. E esse novo parágrafo, ele precisa ter um recuo à esquerda de 4 centímetros, espaçamento entre linhas simples. E a fonte dela vai ser tamanho 10 ou 11. Então aqui, vamos começar formatando com a mesma fonte que eu estou utilizando, né, Times. O tamanho vai ser tamanho 10. E a gente clica, então, no cursor, né? Parágrafo. E aqui a gente vai inserir, então, o alinhamento vai ser justificado. O recuo à esquerda de 4 centímetros. Não vai ter recuo especial na primeira linha do parágrafo. Não vai ter espaçamento entre parágrafos também. Mas vai ter espaçamento entre linhas simples. Então, aqui está formatado, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem, que está formatada a nossa citação com mais de 3 linhas. Com relação ainda à formatação do texto, né, nós sabemos que as nossas referências, elas também vão ter uma especificidade, né, elas vão ser formatadas em espaçamento simples, com recuo, alinhamento à esquerda. Então, eu vou começar selecionando o meu texto. Aqui, parágrafo. Então, já está com a fonte Times tamanho 12, que é o que eu estou utilizando no meu texto. Vou clicar em parágrafo. E aqui eu vou, então, colocar alinhamento à esquerda. Não vai ter nenhum recuo, nem recuo especial na primeira linha do parágrafo. Vai ter um espaçamento entre parágrafos de 2 pontos, né? Isso para cada referência ter um espaçamento, né, entre
cada autor que eu estou citando, né, que eu utilizei aqui na minha lista de referências. Então, vai ter esse espaçamento de 12 pontos. Isso para eu não precisar ficar colocando espaço entre cada referência, né? Esse espaço entra automático aqui. E o espaçamento entre linhas das minhas referências vai ser simples. Então, aqui, né, nós temos a nossa formatação. É importante mencionar que aqui as nossas referências não estão ordenadas em ordem alfabética, né? Elas precisam ser ordenadas em ordem alfabética, e para isso a gente vai vir em página inicial, né? Colocando aqui parágrafo, texto em ordem alfabética. E aqui nós temos então o nosso texto, né? Nossas referências em ordem alfabética. Importante mencionar, né, que a gente pode também estar inserindo uma nota de rodapé, né, em algum texto, em alguma citação, em algum aspecto do nosso texto que a gente queira explicar melhor, né, trazer alguma informação adicional e não queira incorporar no próprio corpo do texto, né, queira trazer no final da página. Então, eu vou estar inserindo aqui, né, vou excluir essa aqui, que eu já botei, e vou estar inserindo aqui. Então, eu vou estar inserindo aqui, por exemplo, no termo juventudes, eu vou estar inserindo uma nota de rodapé. Então, eu vou vir aqui em referências, né, adicionar, né, inserir nota de rodapé. Importante mencionar que o Word, ele formatou automaticamente no meio da página, mas a minha nota de rodapé ela vai ser à esquerda. Então, aqui eu vou inserir o que eu quero. Por exemplo, explicação. Juventude. Então, aqui eu vou estar explicando depois, posteriormente, o que é juventude, né? O que eu entendo como juventudes. Importante mencionar que o Word formata automaticamente, né? Então, ele já dá uma fonte padrão, mas não é a fonte que eu estou utilizando, então eu preciso formatar aqui, Times e tamanho 10, né? Já está em tamanho 10. Existem alguns atalhos que nós podemos estar utilizando no nosso teclado, né? Para fazer várias formatações automaticamente, né? Sobre várias ferramentas dessas aqui. Existem atalhos, né? Várias ferramentas do Word. E uma dessas ferramentas é para inserir os atalhos. Então, para inserir as notas de rodapé. Então, eu posso utilizar o atalho de Ctrl Alt F, que eu vou fazer automaticamente. E aqui nós temos, então, a nossa nota de rodapé. Então, nota de rodapé. Novamente, a nossa nota de rodapé não está formatada. Então, eu vou colocar aqui a fonte Times tamanho 12. Tamanho 10, desculpem. Tamanho 10. Agora, então, nós vamos estar inserindo as margens, que eu acho que eu não falei ainda, então vamos inserir as margens. As margens a gente tem em layout, margens personalizadas. Nós sabemos que as margens precisam ser adequadas às normas da ABNT. As normas da ABNT especificam que a margem superior vai ser de 3 centímetros, margem superior e à esquerda de 3 centímetros e inferior e à direita de 2 centímetros. Então, nós fazemos essa adequação e clicamos em OK. E aí, automaticamente vai ser inserido. Agora, para nós inserirmos o nosso sumário, nós precisamos, então, estar inserindo os níveis, né, dos nossos capítulos. Então, aqui nós temos capítulos de introdução, de referencial teórico e revisão de literatura, subcapítulos, né, de subtítulo aqui 2.1 e 2.2, capítulo de metodologia, capítulo de resultados, de conclusões e considerações finais, de referências. É importante mencionar que as referências, os anexos e apêndices, a gente não traz uma numeração, né, mas também são capítulos. Então, aqui nós temos o capítulo de referências, o capítulo de anexos e o capítulo de apêndices. Então, nós precisamos estar inserindo níveis para, posteriormente, gerar, né, inserir o nosso sumário. Então, nós vamos vir aqui em referências, adicionar texto, nível 1. Então, aqui no referencial a mesma coisa, né, adicionar texto, nível 1. Importante a gente estar sempre configurando, né, para ver se
tá na mesma fonte, se não sofreu nenhuma alteração automática do Word. Nos demais, eu já fiz, já inseri esses níveis, né? Quando é inserido esse nível, ele demonstra aqui, ó, esse símbolozinho. Então, a gente só vai verificar se eu fiz todas essas inserções nos demais capítulos. Então, eu já fiz. Nos subcapítulos, a inserção é diferente, né? A gente vem aqui em adicionar texto, mas vai ser nível 2. Então, vou fazer isso no outro subcapítulo também, são 2 subcapítulos que estão dentro do capítulo 2, né? Então, por isso, 2.1 e 2.2. Importante mencionar que se tivesse um subcapítulo dentro do capítulo 2.1 e 2.2, né? Por exemplo, 2.1.1, né? A gente iria vir aqui adicionar texto e nível 3. Então, agora que nós já inserimos os níveis, a gente precisa fazer a quebra de página para depois inserir o nosso sumário. Quebra de página a gente começa lá na capa. Então, a gente vem aqui em layout e vai inserindo quebra de página. Então, essa quebra de página direciona o nosso texto para uma nova página, né? Então, aqui também vamos inserir a quebra de página, layout, quebra de página, que nós temos a nossa introdução, né, quebra de página. Quebra de página. Vamos inserir o nosso referencial também, quebra de página. Os nossos subcapítulos a gente não insere quebra de página, porque como fazem parte do capítulo 2, né? Então nós vamos continuar escrevendo na decorrência do nosso capítulo 2, né? Do nosso capítulo. Aqui também, quebra de página. Aqui também quebra de página. Então nós vamos inserindo em todos os nossos capítulos a quebra de página. Referências também. Nossos anexos e apêndices também. Lembrando que anexos são materiais produzidos por terceiros e apêndices materiais produzidos por nós mesmos, nos quais nós inserimos os documentos, né, aqui nesse capítulo, né. Então, já inseri a quebra de página em todos os meus capítulos. Agora, eu vou fazer a inserção do meu sumário, né? Então, eu vou vir aqui, né? E vou colocar, então, em referências, inserir sumário. Então, ó, o meu sumário ele ficou na mesma página do meu resumo, mas eu não quero, eu quero uma nova página. Então, a gente novamente vai precisar fazer a quebra de página. Então, agora sim, ó, meu sumário está em uma nova página. Só que eu não inseri ainda as páginas, agora eu vou fazer essa inserção das páginas. Lembrando que a capa não conta como página, né? As páginas começam a contar a partir da segunda, né, da segunda página. Então, aqui, eu não estou apresentando aqui nesse texto a lista de figuras, lista de quadros e lista de siglas, mas essas listas seriam apresentadas aqui após o meu resumo, né? Então, mas a gente começa a contar, então, a partir aqui da segunda página, o número de páginas. Então, 1, 2, 3. Mas o número da página, ele começa somente a aparecer a partir da introdução. Então, a minha introdução, ela vai ser inserida a página 3. Então, aqui a gente vem, clica no cabeçalho, né? Número de páginas. Inserir página no início. Então, aqui está a página 2, né? Mas como nós queremos que o nosso texto, nós já contamos, né? A capa não conta, nós já contamos, esse texto aqui, a introdução ela está começando na página 13. Então, a gente vai clicar com o cursor no botão direito, formatar números,
iniciar em, né, não vai ficar vinculado às páginas anteriores, iniciar em página 3. Como eu já mencionei, né, o Word ele coloca automático, né, a formatação, a gente precisa sempre formatar com a fonte que nós estamos utilizando. Então, fonte Times, a gente fecha, né. Poderíamos também estar inserindo essa página aqui, né, em inserir número de página. E aqui a gente precisa tirar a página primeira diferente, né? Vou inserir novamente, porque estava clicado ali, página primeira diferente. E agora sim, ó, as demais páginas estão aparecendo, né? Ó, todos os arquivos estão aparecendo as demais páginas. E os demais não estão aparecendo. Vou diminuir aqui só para vocês visualizarem. Então, nós temos a capa, nós temos aqui, a gente traz o título novamente, o nosso resumo, né? Como eu já mencionei aqui, eu não trago as listas de siglas, lista de quadros e listas de figuras, mas se nós estivéssemos apresentando, seriam após esse resumo. Aqui nós temos o nosso sumário, aqui nós temos a nossa introdução, nosso referencial teórico e revisão de literatura, os subtítulos, nossa metodologia, nossos resultados de discussões, considerações finais, referências, anexos e apêndices. Lembrando que o nome desses capítulos, né, fica a critério e a criatividade de cada autor, né, de quem estiver escrevendo o trabalho, né, não há uma rigidez quanto a essa forma de apresentação, né, então cada autor pode modificar, né, renomear esses capítulos de acordo com como sentir melhor, né, como se identifica, e também pode incluir outros capítulos, né, como uma apresentação da sua formação, né, dentre outros, né, o seu encontro com a temática de pesquisa, que normalmente a gente insere também, né, mas fica a critério de cada pesquisador, né, de cada autor do texto, né. É importante mencionar que né, o nosso sumário ele foi formatado de forma automática pelo Word, então nós também precisamos fazer a adequação. Então aqui a gente vai selecionar o nosso sumário. Vamos inserir a nossa fonte que nós estamos adotando no nosso texto, o tamanho, né? E a cor, né? Então aqui, ó, a palavra sumário a gente pode colocar centralizado e em letra maiúscula. Para nós colocarmos em letra maiúscula, né, toda em caixa alta, a gente pode vir aqui em página inicial e aqui, ó, que nós temos, né, apenas a primeira letra em maiúscula, tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo, colocar cada palavra em letra maiúscula, alternar, né, maiúsculos e minúsculos, e aqui a gente vai escolher tudo em maiúsculo. Então, sumário. Importante também mencionar, né, que aqui, ó, os nossos subtítulos, eles não ficam em negrito, então a gente tira o negrito. Apenas os capítulos ficam em negrito, subcapítulo não. E como vocês podem ver, né, aqui, ó, a nossa introdução, ela tá com a página 2, né, porque eu não modifiquei, né, eu não atualizei, ó, mas ela começa na página 3. Então, para atualizar o nosso sumário, a gente vai clicar aqui no cursor em direita e atualizar campo. E aí nós podemos, então, atualizar apenas o número das páginas, ou se nós quisermos também, se nós de repente modificamos, né, o nome dos capítulos ou o nome dos subcapítulos, nós podemos atualizar o índice inteiro. Mas como aqui eu só modifiquei o número de página, então eu vou atualizar apenas o número das páginas. E agora aqui está formatado o número das minhas páginas, tal qual está apresentado no documento. Então, pessoal, como eu mencionei,
Aqui eu apresentei algumas ferramentas, o operar, né, de algumas ferramentas do Word, mas conforme vocês quiserem, né, vocês podem ir explorando essas ferramentas no Word de vocês. Importante mencionar que cada versão do Word vai ser uma forma de apresentação diferente, então vocês precisam estar cuidando isso, né? E na internet tem outros vídeos, né, que podem estar auxiliando vocês, né? Mas aqui a gente apresentou algumas formas, né, de estar operando essas ferramentas e de estar formatando os nossos textos, né? Então aqui eu apresento algumas das referências que eu utilizei, né, nessa apresentação. Eu agradeço a atenção de vocês, né? E se tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada.